Vamos abrir nossas Bíblias em Números. Números capítulo 33, versículo 1. Estas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com seus exércitos, sob as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas, segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor. E estas são as suas viagens, segundo as suas saídas. Hebreus capítulo 12, agora, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Graças ao Senhor pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, é no nome do Teu Filho bendito, Senhor Jesus, aquele que o Senhor disse que nele o Senhor tinha todo o prazer, é que nós estamos aqui reunidos, Senhor. É em torno daquele que é a imagem do Deus invisível. É em torno daquele que foram criadas todas as coisas. É em torno daquele que é o resplendor da glória do Senhor. É aquele que é a expressão exata do seu ser. É aquele que o Senhor tem nos falado nesses últimos dias, na pessoa do seu Filho. É nele que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Por isso, Senhor, nos dê nessa noite a compreensão pelo Teu Espírito Santo da Tua bendita e gloriosa palavra, Senhor. Nós queremos realmente ser um povo de olhos abertos, de um povo de visão celestial, Senhor. E não apenas um povo de intelecto cheio, mas, Senhor, um povo que viu e tem visto Jesus Cristo assentado à destra da majestade nas alturas. É essa visão do Cristo glorificado que nós queremos mais uma vez nessa noite vermos, Senhor, e sermos tocados por aquele que está no trono. Por isso, Senhor, toma essa palavra nessa noite. Toma o Teu Espírito Santo, Senhor, e fale por misericórdia às nossas vidas, mais uma vez ao nosso coração, tendo em vista que vai alta noite e vem se aproximando o dia, Senhor. É tempo de nós despertarmos do sono, Senhor, para que a Tua luz brilhe no nosso coração. Nós Te louvamos e Te bendizemos, no nome precioso do nosso bendito, amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós temos aqui diante de nós, em Números 33, o relato das 42 jornadas do povo de Israel no deserto. O que nós queremos aqui colocarmos nessa noite é vermos algumas coisas que é necessário superarmos para a nossa caminhada cristã. Essa jornada desse povo se deu em 40 anos. E essa jornada, ela tem várias fases. E em cada fase nós podemos colocar o nome de estação. Cada estação desse povo no deserto tinha um significado para aquele povo. Porque, irmãos, o que essas jornadas desse povo tipifica para nós é a mesma jornada que nós temos que percorrer na nossa vida cristã. Quando o Senhor tira aquele povo do Egito com mão forte, Ramsés, o Senhor fala que
conheceu aquele povo numa terra deserta, e do Egito ele chamou aquele povo, então ali o Senhor tira aquele povo com a mão forte. Isso está registrado em Êxodo capítulo 12. O Senhor tira aquele povo então e começa a jornadear junto com esse povo. De Ramsés. É a primeira estação que o Senhor então tira esse povo. E o Senhor caminha com esse povo, atravessa o Mar Vermelho, e então começa uma jornada. Porque o intuito do nosso Senhor era levar o povo até Canaã. Essa era a estação final do povo. Mas até chegar a Canaã, havia ainda uma longa estrada a ser percorrida, uma jornada a ser percorrida. Assim também, amados irmãos, é a nossa vida. A nossa vida é uma progressão espiritual. Cada passo que nós dermos significa uma jornada diante do Senhor. Então, em cada passo em nossa vida, nós temos que ver o que o Senhor quer nos ensinar em nossa jornada. Olhando de uma forma, digamos assim, em cada jornada daquela há um ensino para nós. Mas claro que não é aqui nesse momento, falarmos dessas 42 jornadas, mas apenas usarmos como pano de fundo o que essa jornada tipifica. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6, diz assim, que estas coisas se tornaram exemplo para nós. Bom, quais coisas? Se os irmãos lerem o contexto, eles vão ver que Paulo ali fala justamente que eles estiveram debaixo da mesma nuvem, tomaram da mesma água e a rocha era Cristo, comeram do mesmo maná. Então está o contexto dessas coisas que Paulo está falando ali em 1 Coríntios capítulo 10. Então essas coisas se tornaram exemplo para nós, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Porque eles queriam, na verdade, voltar para o Egito. Eles tentaram, podemos dizer assim, ou murmuraram contra Deus 10 vezes. Quando aqueles espias vão para ver a terra, apenas 2 então voltam, dizendo que aquela terra era uma terra boa, que era uma terra que tinha realmente muito leite e muito mel. Mas os outros disseram não. Aquela terra tem gigantes, aquela terra tem muitas cidades fortificadas. O que isso tipifica para nós, irmãos? Colossenses capítulo 2, verso 10. Nele vocês já estão aperfeiçoados. Ou seja, nós já estamos, podemos dizer assim, a palavra aperfeiçoado, o significado dela é perfeitos ou completos. Então quer dizer que em Cristo, que é a verdadeira terra que mana leite e mel, a plenitude, porque toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Então em Cristo nós, aqueles que nasceram de novo, nasceram do alto, em Cristo esses já estão, podemos dizer assim, completos. Isso é um fato. Mas agora, para que esse fato se torne realidade, será somente na vinda do nosso Senhor. Mas até a vinda do nosso Senhor, há uma jornada a ser percorrida. E é nessa jornada, que nós podemos dizer assim, que tipologicamente essas estações falam a nossa vida. Por isso que ele fala assim, essas coisas lhe sobrevieram e foram escritas. Voltando para 1 Coríntios capítulo 10, elas foram escritas. Por que elas foram escritas? Para a advertência nossa. Então veja, não é apenas história. O que tem a ver essas 42 jornadas? O que tem a ver, então, atravessar o Jordão? O que tem a ver aquela terra conosco? É o que Paulo está aqui interpretando. Na verdade, o Espírito Santo nos está trazendo aquilo que era do Velho Testamento, agora lançando luz no Novo. Essas coisas foram escritas para a nossa advertência. De nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então não é história apenas, irmãos. Não devemos olhar para o Velho Testamento apenas como história, mas exemplos para nós. Olharmos para aquele povo e dizer assim, Deus, quando eles murmuraram, Deus executou o juízo.
assim também nós podemos em Cristo Jesus, ainda que nós somos uma nova criação, se nós andarmos uma vida totalmente fora do qual nós somos colocados, então Deus pode trazer juízo para a nossa vida também. Nos disciplinar como filhos que somos. Ele pode nos disciplinar a ponto realmente de nos levar a entender o que realmente significa jornadear com o Senhor nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Então, por isso que essas coisas se tornaram exemplo para nós. Sabe o que Romanos capítulo 15, verso 4 diz para nós? Pois tudo quanto outrora, veja de novo, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Veja, irmãos, não é história de novo aqui. Não é, Deus não pega a palavra dele ou pegou a palavra dele e colocou coisa aqui por colocar. Não, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência, está vendo a palavra paciência aqui? A mesma palavra que nós acabamos de ler em Hebreus, hupomene. A mesma palavra, paciência, perseverança, é a mesma palavra. A fim de que pela paciência ou perseverança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que nos dá esperança nessa jornada cristã que temos que atravessar aqui? Ou nessa jornada espiritual que nós temos que atravessar aqui? A palavra de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, ver os exemplos desses homens, desse povo de Israel, do qual o Senhor disse que amava aquele povo. O Senhor diz em Deuteronômio capítulo 32, no Cântico de Moisés, que aquele povo era a menina dos olhos dele. Aquela menina dos olhos dele que ele redimiu, que ele cuidou, que ele conduziu. Deuteronômio 32, ele diz que ele conduziu aquele povo com asas de águia sobre o deserto. Ele conduziu aquele povo no deserto durante 40 anos, a roupa deles não envelheceram, os pés deles não incharam. E o povo murmurou contra Deus 10 vezes, dizendo, ele nos trouxe nessa terra para nos matar. É a mesma coisa nós dizemos assim, o que eu ganho sendo um cristão? Olha como o mundo me oferece as coisas. Olha como realmente eu tenho prazer neste mundo. Eu gosto muito bem deste mundo. Olha quantas coisas maravilhosas. Eu posso comer bem, eu posso me divertir, eu posso tantas coisas. Para que viver essa vida cristã? Essa vida de sofrimento, essa vida de renúncia. Por isso, verdadeiramente, é a vida cristã. É uma vida de aquele que quer seguir o Senhor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, segue o Senhor. Quando o Senhor Jesus estava ali, em Marcos capítulo 3, quando ele estava naquela casa, alguns chegaram ali, que estavam lá fora, dizendo assim, Senhor Jesus, Senhor, a tua família está ali fora. Então ele olha para aqueles discípulos, ele disse, a minha família são esses. Esses aqui são os meus irmãos, esses aqui são as minhas mães. Por quê? Porque aquele que faz a vontade de Deus, esses são os meus familiares. Mas o Senhor Jesus então estava fazendo o quê? Ele estava descartando a sua família? Não. Ele estava dizendo o seguinte, irmão, e presta atenção no que eu vou dizer aqui. Ele estava dizendo que a relação espiritual, a relação de eternidade, é muito maior do que a relação consanguínea. Porque a relação consanguínea nossa termina aqui, e fica tudo aqui. Mas a nossa relação com o nosso Senhor, ela é eterna. E lá não acaba. Aleluia, Senhor. Essa é a relação maior que nós temos. A nossa relação com o nosso Senhor. E é isso que importa. Então, realmente, irmãos, viver a vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida de dizer não para muitas coisas. Mas sabe qual é o final dela? Uma vida cheia de plenitude e de gozo no Senhor Jesus. E foi isso o que este povo experimentou, mesmo estando na terra de Canaã. Experimentaram o gozo daquela terra. Claro que nós sabemos que 2,5 tribos ficaram. Por quê? Porque o coração deles não entendeu. Eles não tiveram visão celestial do que era a terra de Canaã. Então 2,5 tribos de Manassés, Rúben ficou. Ele falou, nós não vamos cruzar o Jordão. Eles estavam dizendo assim, nós não queremos saber disso. Nós queremos fixar aqui a nossa vida. Porque nessa terra aqui nós temos pasto para o nosso gado. Ou seja, onde estava o coração daquelas tribos? Estava numa terra tipificada, podemos dizer assim, com o mundo. O coração deles estava ali.
Mas o Senhor não chamou eles para ficar ali. Então o Senhor chamou eles para avançar, passar o Jordão e conquistar aquela terra. Mesmo diante de todos aqueles inimigos que eles tiveram que colocar, as 7 nações que eles tiveram que lutar naquela terra. Assim também é a nossa vida. Nossa vida é, sim, amados irmãos, aqui nessa terra uma vida de luta, de sofrimento, sim, claro que é. Porque lutar contra as 7 nações tipifica também a nossa luta que nós temos em nosso homem interior. É isso que tipifica lutar contra os inimigos. Nós temos lutas, mas nós já estamos completos em Cristo Jesus. Essa é uma questão de tempo, amados irmãos. É uma questão de tempo. Quando o nosso Senhor sair do seu trono, rasgar os céus para encontrar com os seus. É uma questão de tempo apenas. É o tempo do nosso Senhor. Mas até lá, nós temos que jornadear a carreira que nos está proposta. Então, eu gostaria aqui de colocar para os irmãos, e vou tentar fazer isso aqui, 3 áreas que dificultam o nosso avanço na jornada cristã. Porque quando nós olhamos para aqueles homens de Hebreus capítulo 11, e todos eles eram homens imperfeitos, homens iguais a nós. Mas quando nós lemos a história desses homens, nós vamos ver uma palavrinha muito importante ali: pela fé. Fizeram isso, fizeram aquilo outro, pela fé. Porque a nossa vida é uma vida de fé. Nós não caminhamos pelo que nós estamos vendo, nós caminhamos pelo que nós não estamos vendo. Então, aqueles homens de fé, podemos colocar assim, eles morreram na fé. Nenhum daqueles homens morreram rico. Podemos colocar assim. Eles não levaram nada. E olha que Moisés era o próximo a assumir a riqueza do Egito. Mas todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo quem? As promessas. Porém, de longe. Eles tiveram apenas um vislumbre. Nós temos não apenas o vislumbre aqui, nós temos a realidade do que está nos esperando aqui, irmãos. Aqui está a realidade. A palavra de Deus está nos dizendo que nós estamos, o que aguarda diante de nós. O que nos aguarda? Nos aguarda novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aquilo que João viu, a nova Jerusalém, que descia, de onde que ela descia? Do céu, ataviada como noiva. Então nós estamos vendo essa nova Jerusalém. Então esses homens, eles viam essas promessas de longe e saudando-as e confessando. O que eles confessavam? Que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Que a morada deles não era aqui. Que eles tinham uma cidade permanente, ou seja, celestial, da qual Deus era o arquiteto dessa cidade. Porque eles aspiravam, eles desejavam uma pátria superior. Ou seja, uma pátria melhor. Nossa pátria é uma pátria celestial. Sabe por quê, irmãos? Quando nós lemos ali que em Colossenses capítulo 1, 20, o Senhor diz que o nosso Senhor Jesus, através da cruz, reconciliou consigo todas as coisas, em si mesmo reconciliou todas as coisas. A palavra reconciliou ali significa, sabe o quê? Retornar aquilo que era o estado anterior. Sabe o que está dizendo? Que quando reconciliou nós na cruz, ele está dizendo que nós voltamos àquele estado sem pecado. Então a nossa pátria não é aqui. Porque essa pátria chamada Brasil, ela vai acabar. Ela vai se acabar quando o nosso Senhor voltar. Ele estabelecer a sua pátria, a cidadania celestial. Então essa pátria vai se acabar. Essa carreira que está proposta para nós é uma carreira ascensional, que visa um objetivo, visa um alvo. E esse alvo e prêmio é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que eles saudavam essas promessas, porque eles queriam se aproximar delas.
saudando-as, aproximando-se dessas promessas. Aproximando-se dessas promessas. A ideia aqui é que à medida que nós andamos em nossa peregrinação espiritual neste mundo, nós tenhamos a visão da nossa herança cristã entre os santos. Então, à medida que nós vamos caminhando aqui, o que nós vamos fazendo? Está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando o dia em que eu vou realmente tomar a minha pátria celestial. Eu estou vendo, eu estou contemplando, eu vou ser tomado por essa pátria celestial. É por isso que nós estamos numa carreira chamada carreira cristã. Uma carreira proposta pelo nosso Senhor. Portanto, irmãos, tenhamos essa esperança, tenhamos esta alegria, tenhamos essa certeza no nosso coração, de que nós estamos cada vez mais avançando para aquele grande dia, do qual nosso Senhor já reservou para nós. Então, diante disso, irmãos, nós temos que correr com perseverança a carreira que está proposta. A primeira parte dessas 3 áreas que nós precisamos superar em relação à nossa carreira é o intelecto natural contra a mente do Espírito. Os irmãos sabem que Paulo foi um exemplo, vamos dizer assim, de corredor no que concerne a corrida espiritual. Ele fala assim em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26, assim eu corro, assim eu corro. Ele estava dizendo assim, o meu homem espiritual precisa correr a ponto de destruir o homem natural. Sabe, amado irmão, porque o homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus. Ele fala, mas correr essa carreira? Como assim? Eu tenho muita coisa para viver aqui ainda. Eu tenho muita coisa nesse mundo ainda para viver. Não, eu tenho que aproveitar isso aqui. Porque depois que eu morrer, não tem mais significado de nada. Mas isso não, amados irmãos. Isso não pode acontecer conosco, porque nós somos aqueles que nasceram de novo. Nós somos aqueles constituídos agora do homem espiritual. Então, o homem espiritual, ele é habitado e governado pelo Espírito Santo. A mente do Espírito precisa vencer a mente deste homem natural, que caminha e quer cada vez mais caminhar por este mundo. Não quer perder nada, quer ter os prazeres transitórios do pecado. E era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos de Corinto. Aqui nós estamos falando de 1 Coríntios capítulo 9. E nós sabemos, e já estudamos aqui algumas partes daquela carta, e nós sabemos que ali, aquela igreja, eles eram governados pela sua mente natural. Se lembra do capítulo 3 de 1 Coríntios, que fala dos 3 homens, o natural, o carnal e o espiritual? E no finalzinho fala assim, no versículo 16 assim, fala assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, a mente que governa a nossa vida agora, daqueles que são espirituais, é a mente de Cristo. Mas aí vem uma pergunta, como que nós vamos então fazer com que essa mente de Cristo funcione em nós? Buscando cada vez mais compreender aquilo que está na palavra de Deus. Buscando aquilo que necessariamente o homem interior deseja. Uma vida de devoção, uma vida de contemplação desse Senhor maravilhoso e bendito chamado Jesus, o Cristo bendito. Então, amados irmãos, nós só chegaremos a essa medida, podemos dizer assim, de plenitude de Cristo, se nós deixarmos para trás a mente do homem natural. Não há outro caminho. E avançarmos cada vez mais para esse progresso da mente de Cristo. O segundo ponto aqui que eu quero colocar para os irmãos é que nós devemos morrer ou não viver nas emoções naturais. Isso impede a carreira. Viver baseado nas nossas emoções. Isso impede a carreira.
Quando nós olhamos para a vida de Paulo também, nós temos que olhar um ponto aqui importante. E eu gostaria aqui de ler com os irmãos aquilo que ele disse em Filipenses capítulo 3, verso 12. Vamos dar um passo lá. Filipenses capítulo 3, verso 2. Porque este homem estava nesta corrida, amados irmãos, esse progresso espiritual, dessa jornada que nós estamos aqui. Então veja aí o versículo 12 de Filipenses capítulo 3. Esse homem estava correndo, estava avançando com perseverança na carreira que estava proposta diante dele. Olha o que ele estava falando aí. Ele desejava chegar a essa unidade da fé. Ele desejava chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. À medida da estatura da plenitude de Cristo, ele estava desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. Antes de entrarmos em capítulo, aí propriamente dito, em Filipenses capítulo 3, verso 12, volte aí um capítulo em Filipenses, e eu quero citar apenas aqui para os irmãos entenderem por que nós precisamos jornadear essa carreira e correr a carreira que está proposta. Porque nós não podemos esquecer, irmãos, uma coisa é nós sermos salvos. Outra coisa é nós desenvolvermos a nossa salvação. Chegarmos à maturidade. Por que eu quero dizer isso? Porque uma coisa é nós nascermos. Todos nós nascemos, naturalmente falando aqui, nascemos. Mas como que nós vamos chegar à estatura da maturidade de homem, naturalmente falando? Nós não passamos por etapas, nós não passamos por treinamentos, nós não desenvolvemos a nossa vida naturalmente falando. Estou falando que uma coisa é sermos salvos, amém? Agora há um outro passo, e é o que Paulo está falando para esses irmãos aqui no capítulo 2, verso 12. Ele está dizendo assim: por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei. Sabe o que significa a palavra aí? Trabalhe. Trabalhe. Trabalhe o quê? A sua própria salvação. Ué, mas salvação? Por que salvação? Salvação não é aquilo que Efésios capítulo 2 diz que a salvação é pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus? Mas essa salvação que Paulo está falando aqui é a salvação da alma. É a salvação do eu. É isso que ele está falando. Vocês precisam desenvolver a salvação que vocês foram colocados. Desenvolvê-la com temor e com tremor. Mas nós desenvolvemos isso sozinho, irmãos? Não. Olha o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, por um lado, está a soberania de Deus. Fomos salvos. Mas, por outro lado, irmãos, tem a nossa responsabilidade. O desenvolvimento da nossa salvação. E isso cabe a cada um de nós, que nasceu de novo, que realmente o Espírito Santo habita. Se você não nasceu de novo, se você não crê no Senhor Jesus, então não tem que se falar aqui de salvação da alma. Tem que se falar primeiramente para você de salvação do Espírito. Para que você então entenda e compreenda pelo Espírito Santo, pelo Espírito de revelação, o que é realmente ser salvo. Mas se você já pelo Espírito foi ganho, e o Espírito Santo habita em você, então tem uma outra salvação que você precisa desenvolver, a salvação da alma. E é nessa salvação que nós precisamos desenvolver, e é nessa parte que nós temos a ver com a nossa jornada cristã. É nessa parte, irmão, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, o nosso progresso espiritual. Por isso que Paulo fala assim: agora na minha ausência, vocês trabalhem a salvação de vocês, com temor e tremor. Mas sabe de uma coisa, do lado de vocês, o Senhor, o Deus, o nosso Pai, vai estar operando em você. Ele vai estar te auxiliando nesse desenvolvimento dessa salvação. Assim como ele fez com aquele povo no deserto. Pegou na mão daquele povo e conduziu aquele povo nos seus 40 anos. Ele poderia ter abandonado aquele povo.
Deus, podemos dizer assim, Deus não precisava daquele povo. Mas sabe por que Deus fez aquilo com aquele povo? É aquilo que Deuteronômio fala. Eu os amei. Eu os amei. A mesma coisa que o Senhor fala conosco também. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. Para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso, irmãos. É por causa do amor de Deus, por causa dele mesmo, do seu amor, é que ele não desiste de nós. Porque nós desistimos fácil das pessoas. Ou não desistimos, né? Às vezes as pessoas nos causam alguns tipos de infortúnios na nossa vida e a gente fala, não, deixa pra lá. O mundo cuida. Não quer ter dor de cabeça. Deus não. Deus faz ao contrário. Quanto mais vocês iam, Euséias vai falar isso, quanto mais vocês iam, mais eu atraía vocês com cordas de amor. Olha Deus aí. Olha Deus aí. Quanto mais vocês iam, mais vocês se afastavam, mais eu chamava vocês com cordas de amor. A gente não, né? Às vezes a gente pode querer dar uma corda para enforcar, se possível, né? Naturalmente falando, mas Deus não é assim. Deus nos trata com cordas de amor. Deus nos chama com suas cordas de amor. É isso que Deus faz conosco, porque Deus nos conheceu numa terra seca, numa terra árida. Tipificação do mundo. Deus nos conheceu no deserto. E lá no deserto, Ele nos chamou do deserto. Por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira. Então, por isso agora nós temos que desenvolver essa jornada cristã. Essa carreira que está proposta para nós. Então é isso que Paulo está falando aqui. Vocês precisam desenvolver. Voltando agora para o capítulo 3, verso 12. Então ele fala assim: não que eu já tenha alcançado, ou já tenha recebido, ou tenha obtido a perfeição, ou seja perfeito, mas tem um mas importante aí. Mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. O que Paulo está falando é, não que eu já tenha tornado completo, totalmente desenvolvido, ou já tenha chegado a um ponto que não me falte nada. Não. Ele está falando assim, eu prossigo para conquistar. Mas como que ele estava fazendo isso? Quando nós olhamos para essa palavra, aí eu gostaria de chamar a atenção para ela, essa palavra perfeito, ela tem a mesma conotação daquilo que nós lemos em Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. Essa palavra consumador é o mesmo, podemos dizer assim, término, o mesmo sentido no original da palavra perfeito. Consumador significa eu sou o completador da sua fé. Então, se à medida que nós vamos avançando na nossa jornada cristã, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o que Ele vai fazendo conosco? Ele vai completando a nossa fé. Percebe, irmão? Ele chegou ao ponto, digamos assim, ele chegou ao ponto de ganhar o objetivo final da sua vida, que foi o prêmio. Então, ele chegou ao seu objetivo final, podemos dizer assim, nessa palavra, consumador ou perfeito. Mas qual é, então, o objetivo fixado por Deus nessa questão da perfeição? Qual é o objetivo fixado por Deus? Vamos colocar assim em uma pergunta. Qual é o objetivo? O objetivo é maturidade. Quando o Senhor jornadeia com aquele povo no deserto, para chegar até Canaã, Ele quer levar aquele povo a uma maturidade. O Senhor quer fazer a mesma coisa conosco. Sabe por quê? Numa palavra, sabe o que significa maturidade? Semelhança
com Cristo. Qual era o prêmio que Paulo estava perseguindo? O prêmio era que eu seja semelhante a Cristo. Semelhança em quê? Na divindade? Não. Semelhança no que concerne ao seu caráter. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Filipenses capítulo 3 também vai dizer aí, se eu não falha a memória, no verso 21, no 21, vai falar que Ele transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo de corrupção, para ser ou para ter um corpo igual ao seu, um corpo glorificado. Então é essa maturidade que nós estamos sendo conduzidos nessa jornada cristã. Marcos capítulo 4, verso 8 diz assim: porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Veja o processo. A terra que frutifica, ela recebe a semente, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Esse é o processo da nossa vida. Nós nascemos de novo. A semente foi plantada em nós. O que nós temos que fazer? Crescermos. Para que possamos então, digamos assim, sermos essa espiga frutífera aqui da figura de Marcos capítulo 4. E ele vai dizendo assim, verso 13 e 14. Ele continua dizendo assim: não que eu tenha chegado. Ele está dizendo assim: eu continuo correndo. Eu estou avançando. Eu não parei. Eu tenho que continuar. Eu não posso parar aqui. Mas como não podia parar? Não é aqui o foco, mas se você olhar o contexto, eu creio que os irmãos já leram o contexto, Paulo poderia parar, digamos assim, do ponto de vista do homem natural, da mente natural, do homem naturalmente. Falei assim: eu já alcancei tudo que eu precisava. Eu sou, digamos assim, diante desses homens aqui da terra, eu sou o maioral. Mas ele disse: não, isso não tem valor nenhum para mim alcançar aquele prêmio, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Para que, de algum modo, pelo poder da sua ressurreição, eu alcance, de algum modo. Então ele diz: irmãos, verso 13, quanto a mim, não julgo que o já haja ou tenha alcançado. De novo essa palavrinha, mais uma coisa eu faço. De novo os professores de português me corrigem, essa conjunção aí, mas uma coisa eu faço. Eu faço uma coisa. Veja de novo aí a salvação. Veja de novo aí a responsabilidade que nós temos na nossa jornada cristã. A parte que nos cabe da nossa responsabilidade. Desenvolver a vossa salvação com temor e temor. Com tremor e temor. Sim. E Deus vai operar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim, isso é uma verdade, irmãos. Mas não se esqueça que Deus não faz nada pela metade. Ele faz tudo completo. Então há uma responsabilidade nossa colocada aqui também. Então ele está dizendo aqui: uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançam. Ou seja, a carreira cristã não é algo estagnado. Ou nós avançamos ou nós retrocedemos. Ou nós ficamos lá olhando para as nossas coisas do passado, como o povo de Israel ficou no deserto. Não, nós queremos ir para o Egito, porque no Egito nós tínhamos tudo. Nós tínhamos que comer, nós tínhamos água para beber, mas eles não entenderam aonde Deus estava querendo conduzir eles. A mesma coisa muitas vezes é hoje de muitos cristãos. Mas eu tenho que morrer para isso? Não, eu não posso morrer para isso, porque se eu perder isso, como que eu vou ficar? Não, eu prefiro deixar essa questão da jornada cristã de lado. Digo para você que haverá choro e ranger de dentes. Porque o Senhor quer nos levar à maturidade espiritual. E nós só vamos passar e chegarmos a essa maturidade espiritual se nós passarmos pelas estações que o Senhor nos coloca em nossas vidas.
Porque essas estações da nossa vida, em cada particularidade da nossa vida, Deus tem um objetivo: formar o caráter de seu Filho em nós. Porque Ele é o nosso prêmio, Ele é a nossa herança. Por um lado, nós somos herança de Deus. Efésios capítulo 1. Sim, nós somos herança de Deus. Mas por outro lado, Deus também é a nossa herança. Então nós temos que progredir nessa carreira que está proposta para nós. Então o que Paulo está falando? Eu deixo para trás. Eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, qual que era o prêmio aqui? Será que Paulo estava buscando algo particular no que concerne a ter um grande nome? Não. Podemos dizer assim, amado irmão, que esse prêmio aqui era a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser conquistado por aquilo que eu fui conquistado também. E eu te faço uma pergunta. O Senhor já conquistou a sua vida? O Senhor já conquistou os teus afetos? O Senhor já conquistou tudo aquilo que faz você realmente pulsar o teu coração? Ou você ainda tem amores nesse mundo? Ou você ainda tem desejos nesse mundo? O Senhor já conquistou o teu coração? Já conquistou tudo aquilo que realmente está em você? Ou você ainda tem reservas para o Senhor? Dizendo, não, Senhor, isso aqui não posso abandonar. Isso aqui é difícil demais para mim. O povo do Egito, o povo de Israel também. Mas o Senhor sabe. A mesma coisa que o Senhor fez com o povo de Israel, o Senhor fez conosco também. Quando o povo atravessa o mar e vem aquele exército de Faraó, então o mar, o Senhor fecha aquele mar e consome todos aqueles exércitos de Faraó. Significa o seguinte, irmão, quero dizer para você, Deus encerrou a nossa vida com este mundo. A mesma coisa quando Deus fechou o mar para aquele povo, o Senhor estava dizendo para aquele povo, vocês não pertencem mais ao Egito. Vocês não pertencem mais a este mundo. Vocês agora pertencem a uma nova pátria. Vocês vão caminhar para Canaã. Essa é a pátria de vocês, uma terra que mana leite e mel. Nós somos assim também, irmãos. Quando Deus de fato, em Cristo Jesus, nos tirou do império das trevas, nos ressuscitou juntamente com Ele, sabe o que Ele está dizendo? Ele colocou assim, basta. Acabou o mundo para vocês. Então por que nós queremos voltar para o mundo? Por que nós queremos amar o mundo ainda? Por quê? Porque talvez ainda nós não nascemos de novo. Não decidimos de fato pelo Senhor. Porque se nós verdadeiramente tivéssemos decidido pelo Senhor, ainda que a jornada seja uma jornada difícil. Eu sei que todos os irmãos aqui, assim como eu, temos vários problemas em nossas vidas. Vários. Muitos problemas, de todas as ordens. Desde ordem de saúde, ordem financeira, enfim, todas as ordens possíveis, amados irmãos. Sim, temos. Mas a questão é, o que nos adiantará ficarmos olhando para essas situações e vermos a nossa carreira cristã ficando de lado? Será que o Senhor não é capaz de mudar toda a nossa história? Ele é capaz. Ele é o único capaz. Aliás, Ele é o único que tem essa capacidade de mudar toda a nossa história. Ainda que os resultados das nossas escolhas sejam doloridos. Mas uma coisa eu quero falar para os irmãos. Aquilo que Ele falou para o povo de Israel, Ele também fala conosco hoje. Eu vos amei, estando vocês ainda no deserto. Eu vos conduzi com asas de águia. É asas de águia, irmãos. Com todo respeito, não é asas de galinha, é de águia. E a águia nos fala de visão celestial. Então, se nós somos um povo que temos visão celestial, as coisas deste mundo não mais nos atraem. Não mais tem lugar no nosso coração. Nada, absolutamente nada. Então aqui está esse homem trabalhado pelo Senhor, que diz assim, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma outra pergunta, que prêmio você está buscando? Qual é o seu prêmio? Qual é o seu desejo neste mundo? Que prêmio você quer alcançar aqui? O prêmio que nós deveríamos realmente cada vez mais alcançar é aquilo que Paulo fala nos seus últimos anos de vida, ou no seu último ano de vida. Eu combati o bom combate. Eu guardei
a fé, eu terminei a carreira. Agora, há uma coroa reservada para mim. Podemos dizer assim que a coroa tipifica reinar com Cristo. Mas também nós podemos dizer assim que a coroa, de alguma maneira, tipifica o próprio Cristo. Porque se o Senhor Jesus não está na onde essa coroa está, então qual o sentido da coroa? Então é isso que nós devemos realmente buscar a cada dia. Nós combatemos o bom combate, guardarmos a nossa fé e terminar a carreira que está proposta. Há uma carreira proposta, irmão. Não olhe para a sua vida achando que não tem nada a se fazer. Se você foi chamado do alto, então há uma carreira para você prosseguir. Então ele faz uma coisa. Paulo era um homem de um foco só. Ele não tinha muitos focos, ele tinha um único foco. O foco dele era Cristo. Porque se o foco dele era Cristo, tudo partia na sua vida a partir desse foco principal que era Cristo. Tudo ele pensava a partir de Cristo. Então, por isso que o seu foco era centralizado. Ele não tinha muitos focos. Ele foi um homem de um foco só, de um amor único, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo assim, que eu não tinha mais nenhuma coisa na sua vida, a não ser o Senhor Jesus Cristo. O problema, sabe qual é, irmãos? É que tem muitos cristãos que têm muitas coisas na sua vida. Muitos focos. Muitos focos. E nem todos os focos passam pelo foco principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitos focos. Quando o Senhor Jesus estava lá naquela casa de Betânia, ele disse para Marta: uma coisa só te é necessária. Uma coisa só te é necessária. O salmista fala assim: uma coisa eu faço e a buscarei. Lembra? Salmo? Uma coisa eu faço, ou uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar para sempre na casa de Deus. Uma coisa, irmãos, nós precisamos ser um povo que está nessa carreira cristã de um único foco. Porque se nós colocarmos vários focos aqui, nós não vamos terminar a carreira que está proposta para nós. Nós vamos ter muito peso, e muitas vezes não é pecado. Não é pecado, é peso. E nós podemos colocar muito peso na nossa carreira cristã e atrapalhar o nosso desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor. Peso que muitas vezes são baseados em focos errados. Focos errados que nós colocamos na nossa vida. E aí você pode dar um monte de exemplos aqui. Mas apenas 2 básicos, ou 3 talvez. Trabalho, família, dinheiro. Coisas legítimas, mas que se não for colocado no foco principal, se torna um peso para a nossa jornada cristã. Se o foco principal não dizer para nós o que nós devemos, como nós devemos tratar no que concerne a nossa profissão, a nossa família e ao nosso dinheiro, então nós vamos perder todo o sentido da nossa jornada cristã. Nós vamos perder o foco da nossa jornada cristã. E aí nós não podemos dizer o que Paulo disse: eu combati o bom combate, eu guardei a fé e eu terminei a carreira. Nós não podemos chegar diante do Senhor e dizer isso, porque nós não progredimos de acordo com o foco que é Cristo. Por isso que Paulo falando a Timóteo, encorajando Timóteo, ele disse assim que nenhum soldado se envolve com os negócios. Se a palavra ele não está dizendo que não poderia ter negócios, ele está dizendo não se envolve com os negócios dessa vida. Está vendo a diferença? Uma coisa é eu ter negócios, outra coisa é eu me envolver com esses negócios da vida. E aí você pode colocar várias coisas nessa expressão, negócios dessa vida. E nós colocamos mais novamente aqui. Os negócios da vida legítimos: profissão, dinheiro e família. São negócios da vida, não são? Sim, claro que são. Mas a que ponto que esses negócios estão me envolvendo? Então ele fala assim:
nenhum soldado se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo, o seu prazer é satisfazer aquele que o chamou para ser alistado. Então qual é o nosso objetivo aqui, irmãos? É os negócios da vida? Não. Não é os negócios da vida. O nosso objetivo é satisfazer aquele do qual nós fomos alistados. Ou seja, aquele que está no trono. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Por isso que aqui no versículo 3, ele vai falar assim, considere, ele está falando assim, pegue as suas experiências e faça um comparativo com as experiências de Cristo. Será que nós podemos fazer, irmãos, um comparativo com as experiências de Cristo? Será que as nossas experiências são tão aflitivas como foi as experiências de Cristo? Então ele está falando assim, considere aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, não fazendo caso da vergonha ou da desonra, é a palavra ali, ignomínia, vergonha, desonra. Ele não fez caso da desonra. Quando ele estava indo para a crucificação, antes da crucificação, os evangelhos vão nos mostrar que ele foi cuspido, que ele tomou tapa na cara, que bateram com caniço na cabeça dele, que blasfemaram contra ele, enfim, tudo aquilo que está registrado nos evangelhos. Mas o que ele fez? Ele suportou tamanha oposição. Por quê? Por causa da alegria que estava proposta. A que ponto nós temos suportado por causa da alegria que está proposta para nós? Aquela palavra que nós lemos ali em Romanos capítulo 15, verso 4, esperança, ela significa alegria. O que ele está dizendo assim, por causa da consolação e paciência das Escrituras, nós tenhamos alegria. Esperança ali significa alegria, regozijo, gozo. Então ele suportou, considere aquele que suportou tamanha oposição. Nós precisamos realmente, irmãos, prosseguir para o alvo. Então, aqui está esse homem que caminhou em direção a este alvo, ao prêmio da soberana vocação. Um homem de um foco só. O grande problema hoje de muitos cristãos ansiosos é porque eles têm muitos focos. Muitos focos. E focos totalmente fora do foco principal, que é Cristo Jesus. Porque se nós temos um foco que é Cristo, os nossos outros focos vão ser ordenados. Então nós vamos sim ter uma vida mais tranquila. Não estou dizendo que nós não teremos ansiedade. É muito difícil fugir disso. Mas nós não viveremos uma vida ansiosa, que é totalmente ao contrário. Você pode ter ansiedade. Não tem problema. A questão é, você vive ansioso? Essa é a questão. Porque se você vive ansioso, então, digamos assim, os sintomas da ansiedade virá sobre você. A pergunta é, por que você vive ansioso? Será que você não tem tido muitos focos? E aí, então, às vezes nós ficamos como aqueles marabalistas, né? Os irmãos já viram marabalista, né? Fica jogando um monte de bolinha. Opa, qual bolinha agora que eu vou segurar? Qual que é o foco agora que eu vou ter que equilibrar? A vida cristã não é um marabalismo. A vida cristã é uma vida de um único foco. Cristo, o prêmio da soberana vocação. O nosso autor e completador, o consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra em nós e vai completá-la até o dia dele. Esse é o nosso foco. Então, irmãos, sobre a questão da nossa vontade natural em relação à vontade de Deus. Corramos, voltando aqui para Hebreus, rapidamente. Corramos com perseverança ou com paciência a corrida que está colocada diante de nós. Há uma pista colocada diante de nós, irmãos. Há uma maratona para nós corrermos. Outros já estiveram nessa maratona. Esses outros já passaram aí no capítulo 11.
outros já estiveram antes de nós. E esses foram elogiados, irmãos. Eles terminaram a sua parte na corrida. E eles passaram o bastão então para outros sucessores. Diante de nós há uma grande nuvem de testemunha nos observando. Você já olhou para o capítulo 12, verso 1? Há uma nuvem de testemunha olhando para nós. Então a tendência é alguns desfalecerem pelo caminho, ou desistir da competição. Mas eu quero dizer para você que não foi você que escolheu estar nessa corrida. Não foi você que escolheu estar nessa corrida. Você foi colocado nessa corrida. E eu quero dizer para você que por ter sido colocado nessa corrida, por ter sido escolhido por Deus, para estar nessa corrida, então eu quero dizer para você, você não vai correr essa corrida sozinho. Aquele que te colocou na corrida, ele vai te capacitar a correr essa corrida. Como que ele vai nos capacitar? O verso 2 vai nos dizer, como que nós vamos correr essa corrida com perseverança? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós não podemos permitir, irmãos, que a fadiga nos detenha, que as decepções da vida nos detenha, que as situações da vida nos detenha, que o sofrimento da vida nos detenha. Quando aquele povo chegou na quinta estação, Mara, águas ou amarga, significa a palavra Mara. Quando aquele povo chegou naquela quinta estação, eles murmuraram porque não tinha água. Mas eu quero dizer para você, irmão, que haverá situações amargas em nossas vidas. Haverá situações difíceis em nossas vidas. Problemas de muitas coisas. Mas sabe o que tem depois de Mara? A próxima estação? Elim. Que tem 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Refrigério para a nossa alma. Porque o Senhor está trabalhando em nós. É aquilo que Pedro fala, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se fosse algo extraordinário. Não é para nós estranharmos, porque é natural que o cristão passe por essas situações, durante a sua jornada cristã, durante a sua progressão nessa maratona que nós somos colocados. Nós não escolhemos estar nessa maratona. O Senhor nos chamou e nos colocou nessa maratona, nessa corrida maravilhosa, que é a corrida da fé. Então nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. O corredor de sucesso, ele não se distrai facilmente. Ele não olha para a multidão, nem para as situações ao seu redor. Ele tem um único objetivo. Qual é o objetivo do corredor? Não é chegar ao final e ser o primeiro, ganhar o prêmio? Porque, irmãos, nós temos muitas coisas ao nosso redor que vai tentar nos impedir de chegarmos ao nosso destino final. A questão é, você vai desistir? Você já desistiu? Se você desistiu, então você não entendeu o que é vida cristã. Se você está olhando para a tua própria força, então você não entendeu o que é vida cristã. Quando nós olhamos para nós mesmos, para nossas forças, nós não compreendemos o que é a vida cristã. Porque a vida cristã é depender de outro para viver. É depender daquele que habita em nós. Essa é a vida cristã. Então, querido irmão, eu quero apenas dizer aqui que olhar firmemente significa tirar a vista das coisas que estão perto e desviar a nossa atenção e fixar os nossos olhos apenas em Jesus. Vou repetir de novo aqui. A expressão olhar firmemente significa tirar a vista das coisas que estão perto e desviam a nossa atenção. Então, o que está desviando a tua atenção de Cristo? Volto a dizer, muitas vezes coisas legítimas. Certo? Coisas que não são pecados. É legítimo, mas está desviando. Então você, digamos assim, eu vou chegar lá, mas eu vou pegar um atalho. Mas tem atalhos que você não vai conhecer, e você pode cair num buraco.
E a depender do buraco que você cair nesse atalho, você pode ter algumas fraturas. Talvez até morrer. Porque não existe atalho para a vida cristã. Existe um caminho. Existe um único caminho. Então e conscientemente fixar os olhos em Jesus. Porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o líder da nossa fé. Ele é o pioneiro da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra de Deus. O que foi que o Senhor Jesus fez para ter essa alegria? Ele suportou a cruz. Suportou a cruz. Então nós também devemos suportar muitas coisas em nossas vidas por causa de Cristo. Não por causa de nós mesmos. Porque a nós, no que concerne a nós temos que ir para a cruz. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Mas agora o nosso eu, a salvação da alma, precisa ir para a cruz. Morrer, para que a cruz opere profundamente em nossas vidas. Porque Ele suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta. Suportou como? Com perseverança. Verso 3. Considerai. Sabe o que significa essa palavra considerar aqui, irmão? Dedique a máxima atenção a isso. Dedique a máxima atenção a isso. Ele está chamando a nossa atenção para isso. Considerai. Ele é uma escolha definida e definitiva. Você pode ou não considerar. É uma escolha que você faz. É o que o texto está dizendo. E o Senhor, ao suportar isso, nos convoca também a suportar a cruz. Suportar a cruz. Considere Jesus. Significa também, compare as experiências dele com as suas. Compare. Embora ele viveu na carne, ele também foi um companheiro nas tribulações. Ele viveu na carne como nós. Ele foi violentamente antagonizado. Suas palavras foram deturpadas. Ele não é o Filho de Deus? Desce daí. Ó, tu que edifica o templo e destrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Não foi isso que falaram para ele quando estava na cruz? Suas reivindicações foram ridicularizadas. Então a questão aqui é o seguinte, irmão. Considere os seus sofrimentos e a maneira como ele enfrentou. Porque haverá momentos em nossa vida que nós vamos nos deparar com situações que seremos desonrados, seremos ridicularizados, seremos realmente colocados em situações que nos levam ao extremo da nossa vida. Mas sabe o que está dizendo assim? Considere, aguente bravamente, suporte. Sabe suportar aqui é a palavra também para paciência. Ou significa aguente bravamente e calmamente os maus tratos. Assim como nosso Senhor Jesus suportou. Calmamente e bravamente os maus tratos. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, nós estamos para finalizar a nossa carreira. E eu te pergunto, qual posição dessa pista ou desse caminho que você está? Aonde você está nessa carreira? Aonde você está? Para quem que você está olhando? Qual que é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Aonde você está nessa carreira? E lembre-se, irmão, não foi você que escolheu estar nessa carreira. Foi o Senhor que te colocou nessa carreira. E não te colocou porque nós éramos bonzinhos. Nós éramos os melhorzinhos que tínhamos aqui na terra. Não, nós éramos piores. Talvez os piores dos piores. Mas Ele olhou para nós e disse, eu vou te colocar nessa carreira que está proposta. Uma carreira de que você não conquistou ela. Eu conquistei por você primeiro. Porque eu sou o autor, ou seja, o líder, o pioneiro, o precursor, aquele que abriu o céu para nós, como a âncora segura e firme da alma.
O nosso precursor, nos chamou e nos colocou nessa carreira chamada carreira cristã. Sabe para quê? Como se não fosse suficiente ter nos salvado, e ao nós completarmos essa carreira, combatemos o bom combate, terminarmos ela e guardarmos a fé, há uma coroa esperando por aqueles que aguardam a sua segunda vinda. Então, irmão, aonde você está nessa carreira? Qual a posição que você ocupa nessa carreira? Você está deixando o peso e o pecado tomar conta dessa sua jornada cristã? Se isso está acontecendo na sua vida, irmão, se atente, porque vai alta a noite e vem chegando o dia. É tempo de nós deixarmos as obras das trevas de lado. Vai alta a noite, irmão. Mas sabe para quem que vai nascer a estrela da alva nos corações? Para aqueles que estão aguardando este que em breve rasgará os céus e descerá do seu trono, e junto com os anjos aguardarão aqueles dos quais realmente tem trilhado a senda ou os passos do Cordeiro, por onde quer que ele for. Então, amado irmão, aonde você está na carreira? Qual é a tua posição agora? Esqueça das coisas que para trás ficam e avance. Avance. Não olhe para você. Não olhe para as suas debilidades. Não olhe, porque se você olhar para você, você vai ficar no meio do caminho. Você não vai conseguir progredir. Graças ao Senhor que nós não olhamos para nós. E mais uma coisa, não vamos olhar para os irmãos, porque nossa fé não está nos irmãos. Nossa fé está em Cristo. Olhamos para Cristo. É para Cristo que nós devemos olhar. Nós devemos ser como Pedro, né? Senhor, e este? Deixe que esse eu cuido. Você quanto a você, me acompanhe. Né? Às vezes nós preocupamos muito com a vida dos irmãos, né? Ó, Senhor, mas esse irmão aqui, ele não está querendo caminhar. Deixe que eu cuido. Cuide da sua carreira primeiro. Uma relação primeiramente entre eu e você. E depois então nós vamos cuidar no que concerne ao irmão. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que realmente possamos refletir diante dessa carreira que está proposta para nós, do qual nós somos colocados e que já está chegando ao seu destino final. A linha de chegada está próxima, irmão. A fita vai ser cortada. E eu te pergunto, você vai passar por essa fita? Você vai cruzar a linha ou você vai ficar pelo meio do caminho? Que o Senhor nos ajude. Amado Deus, bendito Pai, glorioso seja o Teu nome, a Tua pessoa, bendito seja o Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da fé, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, não fazendo caso da vergonha, da desonra, por causa da alegria que estava proposta. Senhor, que sejamos um povo de um único foco, de um único alvo, que é Cristo Jesus, o prêmio da nossa soberana vocação. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém.